Olá, queridos, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse nosso segundo episódio das quartas de leitura. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Tudo bem, Edilane? Ana Flávia, Kathleen, Ingrid, sejam todos bem-vindos. Fabrício, Paola, tudo bem, pessoal? Simone. Então, queridos, oi, Ju. Que bom que tu tá aqui, querida. Hoje nós vamos falar sobre o segundo capítulo do Rei da Cidade Dourada, tá? Eu mudei um pouco o formato das nossas quartas de leitura. Tudo bom, Carolina? Obrigada, querida. Mudei um pouco o formato. Antes nós vínhamos conversando, né, toda semana com algumas pessoas sobre livros, literatura, formação, enfim, vida de estudos, né? Mas agora eu resolvi fazer algo um pouco mais direcionado, expondo primeiramente esse livrinho aqui, O Rei da Cidade Dourada, e depois que nós concluirmos esse livro, né, eu pretendo passar para o Cartas do Inferno ou Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, tá bom? Então vamos lá. A live da semana passada tá salva aqui no perfil. Quem não assistiu pode assistir, tá? Para conseguir acompanhar direitinho. Obrigada, querida. Capítulo a capítulo, tá bom? Acredito que a maioria de vocês que tinha se programado para acompanhar já esteja com o livro em mãos, né? Mas se não tiver, não tem problema. As lives vão continuar aí permanentemente, tá bom? Eu vou fechar aqui os comentários só para não me perder, tá, pessoal? Então, semana passada nós começamos e nós vimos então o encontro do rei com a pequena serva, né, cujo nome é Dileta, e nós vimos ali como ela se esforçava, como ela se esmerava num primeiro momento para recebê-lo na sua cabaninha, né, como depois ela meio que foi caindo, assim, se entregando ao desleixo, né, e até chegar ao ponto de o rei não ter mais como entregar os seus presentes a ela, porque ele não tinha onde deixar aquilo no meio da bagunça e da sujeira, não tinha como, né? Até que ela caiu em si, se arrependeu e o rei voltou então a frequentar a cabana, né? E conforme eles foram se relacionando, ele veio visitá-la muitas vezes e a confiança dela foi crescendo, né? Ela foi confiando cada vez mais no rei. Então, mesmo quando ela se descuidava, mesmo quando ela era desleixada, ou quando ela fazia algo que não o agradava, ela não tinha mais medo, né? Ela conseguia ir até ele e pedir perdão de coração, e ele de pronto a perdoava, e o relacionamento deles, então, era restaurado, tá bom? Esse segundo capítulo aqui, ele é bem mais curto que o primeiro, são poucas páginas, mas é um conteúdo bem importante, tá? Porque ele quebra com muitas das nossas fantasias a respeito da vida espiritual. Então, o título desse segundo capítulo é o seguinte: A pequena serva descobre que precisa ajudar-se em seu próprio treinamento. O que acontece aqui nesse pequeno capítulo, né? No segundo parágrafo diz assim: Em seu primeiro encontro, ele tinha dito que se ela assim desejasse, um dia a levaria para estar consigo na Cidade Dourada. A menina encantou-se e saiu a falar consigo mesma que estava pronta para tornar-se uma princesa de longos mantos e joias e fazer o que bem entendesse. Disse ao rei o quanto estava feliz e o quanto queria que esse dia chegasse logo. Ele ouviu-a em silêncio e disse-lhe: Dileta, este era o nome que ele lhe dera, né? Eu lhe disse que se você quiser, poderá estar comigo em meu palácio, mas você precisa estar pronta para pagar o preço. Só um pouquinho, tá, pessoal?
Desculpa, pessoal, mas voltando, tá? Mas você precisa estar pronta a pagar o preço. O preço? Respondeu ela tristemente. Mas eu sou tão pobre. Eu paguei o preço em troca de seu lugar lá, respondeu o rei. Mas não posso fazer tudo. Aqueles que desejam fortemente reunir-se a mim lá precisam aprontar-se para isso. Como, amado rei? Observando as minhas leis e aprendendo como conhecer e amar e servir a mim. É isto que os jubilosos fizeram em seu tempo de exílio. Esforçaram-se muito, e quando eu vim para levá-los à sua verdadeira nação, eles estavam prontos. Você precisa passar pelo aprendizado, dileta, se for tornar-se princesa de minha corte. Isso não será problema, disse ela alegremente. Deve ser bom ser ensinada por um rei. Eu ajudarei, mas um rei não dá sozinho toda a instrução a seus soldados e cortesãos. Ele tem seus tenentes, ou aqueles que os representam, seus instrutores que ensinam aos pupilos o que precisam aprender. Eu lhe considerei um príncipe de minha corte, que será seu guardião e estará sempre com você. Ele lhe dirá o que eu desejo que você faça. Ele a corrigirá quando você fizer algo de errado e a encorajará quando você encontrar obstáculos ou perigos. Você deverá pedir-lhe ajuda quando precisar e obedecê-lo, respeitá-lo e amá-lo por todo o cuidado dele para consigo. Para que você entenda o que lhe peço, eu lhe darei minhas 10 leis ou mandamentos principais, escritos claramente em um livro, e lhe enviarei mestres que falarão com você em meu nome, para que ao obedecê-los, será a mim que estará obedecendo, como se tivesse ouvido a minha própria voz. Depois ela manifesta tristeza porque ela queria aprender diretamente do rei, né? E aí ele diz, olha, se tu realmente me amas, se tu realmente quer estar comigo, é assim que as coisas funcionam, né? E fim de papo, né? Então, por que esse capítulo, ele rompe com muitas das fantasias que nós temos a respeito da vida espiritual? É verdade que a fé é um dom, né? É verdade que a vida espiritual é um dom, é uma graça que Deus nos concede, né? Nós não temos como promover o nosso novo nascimento, nós não temos como nos gerar espiritualmente, nem gerar ninguém espiritualmente. Quem dá a nova vida, né, é Deus. No entanto, assim como é verdade que nós dependemos completamente de Deus, né, em todos os sentidos, por outro lado, também é verdade que Ele deseja a nossa participação e a nossa colaboração, né? Assim como nós muitas vezes desejamos e pedimos a ajuda dele, Ele também quer a nossa ajuda, que é uma ajuda entre aspas, porque Deus não precisa da ajuda de ninguém, né? Ele é onipotente. No entanto, nós somos criaturas livres. E assim como o rei disse a Dileta, né, que se ela realmente o amava, ela então deveria obedecê-lo, nós também. Se nós quisermos ser amigos de Deus, se nós queremos a amizade dele, se nós queremos um dia estar na cidade dourada, que é o céu, nós precisamos obedecê-lo. E essa obediência não é uma obediência vaga, não é uma obediência que se encerra em ir à missa, ou ir ao culto, em dar o dízimo. Isso é muito, muito, muito mais do que isso, né? Muitos de nós acham que, bom, é graça,
depende de Deus e eu já estou fazendo a minha parte, eu já vou à missa, eu já vou à igreja, eu dou o dízimo, eu oferto e tá tudo certo então, eu não preciso fazer mais nada. Não, você nem começou ainda, você nem começou, né? E isso que eu falo não é algo da minha cabeça, o que a Madre Loyola escreveu não é algo da cabeça dela, basta a gente ler com atenção os próprios evangelhos. Lá a gente vai encontrar nosso Senhor, não foi nenhuma carta, né, apostólica, não foi nenhum discípulo, foi o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo que quem quisesse segui-lo precisava negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo dia após dia. Ou seja, existe um caminho a ser percorrido se nós quisermos andar com nosso Senhor Jesus Cristo. E esse caminho não é à frente dele, mas atrás dele, né? Não é de qualquer jeito, mas ombreando a nossa cruz. E mais, negando a nós mesmos, dia após dia. Não uma vez, não uma semana, não uma quaresma, mas sempre. Esse é o modo de vida do discípulo, né? E é disso que a madre está falando nesse capítulo, né? Que o rei está tentando ensinar para a dileta. Existe uma salvação que precisa ser desenvolvida, como dizia o apóstolo Paulo, né? Nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. Então, a coisa não está pronta. A coisa recém começou. E para que um dia nós possamos estar no céu, né, junto com os jubilosos, aqui a Ana Júlia, a tradutora, escolheu essa palavra, né? Mas no fundo são os bem-aventurados, são os santos, né? Para que nós possamos um dia estar junto deles, nós precisamos nos santificar também. E isso nada mais é do que esse caminho, né? Que Nosso Senhor sintetizou de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, né? Esse é o caminho da santificação, esse é o caminho do discipulado. É aí que eu vou deixando de ser uma serva rústica, né? Que mora numa cabaninha no meio da floresta e começo a adquirir, então, o jeito de ser. E, na verdade, não só o jeito de ser, mas a própria natureza, digamos assim, de uma princesa, né? Ou seja, eu começo a experimentar na prática a morte do velho homem, né? E o nascimento, o crescimento de nosso Senhor Jesus Cristo em nós. Então, esse é um baque para a dileta, né? Ela não imaginava que ela tivesse que passar por um treinamento. Ela achava que, bom, agora que eu recebo o rei, agora eu ajeito a cabana para encontrá-lo com tudo em ordem, né? Eu recebo os presentes dele, quando eu faço alguma coisa de errado, eu peço perdão e tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Só está começando. Esse é o começo de tudo, mas não é o fim de tudo, né? Agora existe um treinamento. E esse treinamento é a nossa santificação, tá bem? Mas ok, a gente ouve falar, né? Principalmente no meio católico, a gente ouve falar muito disso, de santificação. Mas assim, o que é isso? O que significa isso, né? Na prática, significa uma luta acirrada contra o pecado, né? Antes de mais nada, a primeira grande batalha, ela se trava contra as nossas próprias más inclinações, né? Os nossos próprios vícios, os nossos próprios defeitos, as nossas manias, os nossos ranços, os nossos preconceitos, os nossos prejuízos, enfim. É a primeira grande batalha, né? E para isso nós temos um norte muito, muito claro. Não é um atirar no escuro.
Não é agora, então eu faço isso, eu tenho que passar a fazer aquilo. Não é bom comportamento, entendem? Mas é moldar-se seguindo as instruções deixadas pelo Espírito de Deus na Sagrada Escritura, sobretudo na síntese dos 10 mandamentos. Ali nós temos algo invariável, algo que se aplica tanto à criancinha de 7 anos que entrou na idade da razão e que agora está começando a perceber que aquilo que ela faz é errado, vale tanto para essa criança quanto vale para o ancião que caminha com Deus há dezenas de anos e é por ele visitado e é sábio. Entendem? Os 10 mandamentos eles não deixam nunca de valer. Eles permanecem valendo, eles valem para todos. Inclusive, vejam só que interessante, inclusive para quem não é cristão. Porque essa lei, ela está gravada nos nossos corações. Todo ser humano só veio à luz porque Deus o quis. Porque ele é uma criatura que Deus amou desde sempre. E essa criatura nasce com essa lei impressa no seu coração. Ele pode não ter consciência disso e na maioria das vezes realmente não tem, certo? Mas ela está lá. E é por isso que a pessoa, mesmo que nunca tenha frequentado a igreja, mesmo que não saiba, por exemplo, que existe um mandamento de não prestar falso testemunho, que é o não mentir, não fofocar, não aumentar, não exagerar. Mesmo que ela não saiba que existe uma lei objetiva a respeito disso, ela sabe no fundo que isso é errado. Mesmo que ela própria pratique isso, mesmo que ela minta, mesmo que ela faça fofoca, mesmo que ela comprometa a honra de outras pessoas inventando histórias, ela sabe que é errado porque quando fazem com ela, aquilo dói e ela não quer aquilo. Entendem? Então, a pessoa, ela não ignora, ainda que ela não saiba positivamente o mandamento, ela tem o mandamento impresso no seu coração. Então, isso vale para toda a humanidade. Quer as pessoas saibam, quer não, né? Assim também o não matarás, né? O não cobiçar as coisas do próximo e assim por diante. Então, Nosso Senhor está falando isso para ela, tá muito claro e tu precisa obedecer, né, aqueles mandamentos que estão ali. Mas ele fala outra coisa também que é bem interessante aqui nesse capítulo, que é o seguinte: ele fala que ele vai enviar algumas pessoas, né, e vai designar inclusive um guardião, que nada mais é que o anjo da guarda, né, para corrigi-la, para inspirá-la, para encorajá-la, enfim, e que ela deve obedecê-lo, respeitá-lo e amá-lo por todo o cuidado que ela tem. Esse trecho eu acho particularmente interessante porque um rei, tá? E claro, aqui nós estamos falando de um livrinho para crianças, de uma ficção. Mas a imagem do rei é uma imagem presente também na Sagrada Escritura, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é identificado como o rei dos reis e Senhor dos senhores, né? Então, um rei não é rei se ele não tiver um reino, certo? E um reino não é uma anarquia. Um reino tem regras, tem um ordenamento. Mas não só isso. Um reino não é composto só de um rei e de seu respectivo ordenamento, de seu respectivo sistema de governo, das suas leis, né? Não é só isso. Um reino também é composto de súditos e de um exército. Então existe todo um mundo que circunda a pessoa do rei e que aquele que deseja participar, aquele que deseja ser integrado nesse reino, precisa conhecer e precisa se submeter, né? Então, assim, uma corte não é uma democracia, né? Uma monarquia não é uma democracia. Existe uma hierarquia
entre os cortesãos, existe uma hierarquia entre os súditos. Não é todo mundo igual, né? A dileta, ela quer aprender direto do rei, né? Ela se acredita assim muito especial. E ela é especial de fato, né? Porque o rei a ama, o rei a quer consigo, né? Mas assim, o rei é o rei e a dileta é a dileta. E se a dileta quer ser uma princesa, ela precisa se encaixar naquele sistema estabelecido pelo rei. Porque é neste sistema que ela vai ser transformada e ela vai adquirir as características adequadas para tornar-se parte daquela corte, né? Então, assim, é importante a gente perceber isso, né? Que existe uma hierarquia, existem outras pessoas com autoridade, né? E que estão em posição de ensinar e às quais nós devemos prestar atenção, nós devemos nos submeter, né? Nós falamos já sobre o anjo da guarda, mas eu penso particularmente na tradição, né? Eu penso nos doutores, nos apóstolos, né? Nos concílios, entendem? Então não é assim não é um clube, né? Não é um lugar assim onde você ganha um ingresso ou compra um título e você chega e você é como os demais. Não, né? Existe aqui uma hierarquia e eu preciso conhecê-la, eu preciso entendê-la, eu preciso me submeter a ela, né? Respeitando-a, amando-a, né? Para poder, de fato, ocupar o lugar que está designado para mim aí dentro. E não sou eu que decido esse lugar. Entendem? É o próprio Deus. Então, como é que eu chego a esse lugar que Ele deseja? Bom, eu chego a esse lugar que Ele deseja para mim, percorrendo o caminho que Ele definiu para mim. E eu descubro isso, antes de mais nada, obedecendo aos mandamentos, né? Caminhando junto com o meu anjo da guarda, pedindo a sua intercessão, estando atenta à sua direção, né? Sendo dócil a essa direção, né? Mas também me apropriando desse patrimônio que toda a tradição representa, né? Então, quais são esses ensinos, né? O que é esse patrimônio que me dá a conhecer esse reino, que me dá a conhecer esse rei, que me dá a conhecer os cortesãos, os súditos, os meus irmãos? A dileta não está muito afim de saber dessas coisas. Assim como nós muitas vezes também não estamos afim de saber. E nós achamos que basta assim esse relacionamento assim bem direto, né? Com Deus e pronto, né? Mas não é assim. É claro que, não, mas então nosso Senhor não é suficiente. É evidente que Ele é suficiente. Mas Ele próprio instituiu as regras do jogo, né? E as regras do jogo incluem outras coisas, outras pessoas, incluem mandamentos, né? Incluem leis, incluem santos, enfim, toda uma série de coisas que nós precisamos conhecer e das quais nós precisamos nos apropriar, né? Eu lembro que logo que eu me converti do protestantismo ao catolicismo, quando me perguntaram, né, tá, mas como é que é isso? Como é que tu te sente com relação a isso? Eu lembro que a imagem que eu usei foi mais ou menos a seguinte. É como se eu tivesse descoberto que eu fazia parte de uma família muito, muito, muito rica. A família mais rica de todas.
mas não rica materialmente simplesmente, mas em todos os sentidos, né? Então, assim, as pessoas mais incríveis, as histórias mais maravilhosas, os milagres, enfim, todas as coisas mais extraordinárias aconteceram na minha família, né? E essa família vive num castelo imenso, numa mansão, né? E antes eu morava num casebre, voluntariamente. Eu achava que aquele casebre ali era tudo, né? E quando eu me converti para o catolicismo, eu vi que, na verdade, aquilo que Nosso Senhor deixou para nós ao longo desses séculos é realmente um palácio. É uma coisa extraordinária de conhecimento, de sabedoria, de dons, de testemunhos, de milagres, de tudo, de arte, de música. É uma coisa incrível. E ainda que nós vivêssemos 10 vidas, nós não conheceríamos tudo, né? Então, assim, nós temos uma única vida, muito mal aproveitada ainda por cima, né? Com um oceano de coisas a conhecer e coisas que seriam extremamente úteis para nos transformar. E a gente ignora, porque a gente não tem ideia da maravilha que é. Porque se nós tivéssemos, nós nos lançaríamos sobre isso, né? É mais ou menos como alguém que, sei lá, fosse convidado para um jantar e ignora que vai ser servido um banquete extraordinário com as melhores comidas, as melhores bebidas, né? E não vai porque acha que, sei lá, vai ser cachorro quente, entendeu? Vai ser pizza da Sadia, alguma coisa desse tipo, sabe? Não é algo muito, muito nobre, muito rico, muito bonito, né? E que passa desconhecido a maioria de nós, tá bem? Então, gente, é isso para essa nossa segunda quarta de leitura. Nós vimos a pequena serva descobre que precisa ajudar-se em seu próprio treinamento. Então, né, ela descobriu que não adianta só ficar esperando as visitas do rei, ela precisa se tornar uma princesa. E no próximo capítulo, que nós vamos ver semana que vem, se Deus quiser, nós vamos ver as leis do rei. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho. Esse capítulo já é um pouco mais longo, né? E aqui nós vamos já entrar se eu não me engano, nós já vamos ver alguma coisa da ação do Malignos também. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero vocês quarta-feira que vem, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e uma santa quaresma a todos.